É isso aí, estamos de volta sim com o streaming da Runners Brasil, agora em 2023, retomando aqui e hoje com o elenco completo. Estou ao lado de Pablo, o fundador da Runners Brasil, grande amigo. Tudo bem, Pablo? Tudo jóia, muito bom retomar, né? Temos muitas coisas bacanas para acontecer, temos muitos projetos para o ano de 2023. É isso aí, muito feliz de estar aqui ao seu lado e também do nosso professor Darlan Souza. Tudo bom, Darlan? Tudo bem, vamos que vamos, né, Eric? Vamos que vamos? Tudo certo? Tudo certo, o ano de 2023 promete muito para nós. É isso aí. Já estamos em fevereiro, passou janeiro, disseram que foi muito longo janeiro e tal. Eu não sei, para mim tá passando rápido e hoje temos a honra de receber aqui ela que também já é de casa, né, Pablo? Você quer apresentar a nossa convidada? Estamos hoje com o Edvige Parra, psicóloga. Estamos aqui. Colunista da revista Runners Brasil, colunista da Você RH, professora da FGV. Corredora, maratonista, então muita história bacana para contar pra gente. E vai nos ajudar muito com essa parte emocional, né? Acho que o bate-papo hoje é a gente trazer esse foco na saúde mental, essa parte emocional. Legal, a gente já estava aqui fazendo podcast nos bastidores. Isso é verdade. Né? A gente chegou a um papo aqui que eu acho que vale a pena a gente começar por esse caminho, né? Do quão até em que momento a corrida faz bem. Esses dias, com certeza vocês devem ter visto, teve um post polêmico, né? Uma manchete polêmica ali na Veja, na coluna, de uma coluna da Veja, dizendo que a corrida ali poderia fazer mal, não é? E aí, bom, muitos corredores, nós que somos só um pouco fervorosos pelo esporte, muitos ficaram... A gente estava falando que eles queriam uma população doente para ganhar mais dinheiro com remédio. De tudo apareceu nos comentários, né? Edviges, até onde faz bem a correr, não é? Uhum. Até onde? Porque a gente sabe que existem muitos estudos, até o Darlan comentou de um autor bem conhecido, que depois ele pode inserir aqui na conversa, mas qual é o limite ali de fazer bem e o vício, não é? Até que ponto o esporte se alia também com a saúde mental, que é uma coisa que a gente sabe que você tem bastante embasamento para comentar. Bom, primeiramente, com satisfação, né, já que está todo mundo retomando, vale um feliz ano novo, né, aqui para Runners, né, pelo menos aqui. Obrigada pelo convite. E sim, a gente estava fazendo um esquenta aqui, né, da gente falando sobre, não tem como falar sobre saúde mental e emocional, e a corrida como um veículo. Mas o ser humano, se não prestar atenção, a nossa natureza é extremista às vezes, né? Então, tudo aquilo que a gente faz em demasia, acho que a grande palavra aqui, né, é um advérbio de intensidade que se chama excesso, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Contanto na matéria da Veja, provavelmente, eu não sei o quanto de conteúdo as pessoas conseguiram administrar ali, né? O que traz... Mas a gente sabe o seguinte, existem vários papers, né, artigos publicados, principalmente nos casos de transtorno de ansiedade, depressão, que atividades aeróbicas, como corrida, bicicleta, a gente considera as outras atividades como bike, enfim, anaeróbicas, então a gente está falando de musculação, que é super importante para a questão de depressão, e a gente fala das questões de flexibilidade, a gente até chama isso de tríade saudável. Quando a gente vai olhar em estudos, tem livros até publicados, quando a gente vai trabalhar as terapias, a questão do medicamento, ele entra desde que ele seja um suporte, uma avaliação necessária, desde que entre contextos bioquímicos, que a pessoa ela não tenha, na verdade, uma produção, uma captura, de repente, de serotonina através dos neurônios, aí precisa de ter um agente interventor para ajudar nessa captação, mas precisa, sim, a gente, enquanto espécie evolutiva, né, você já deve ter ouvido falar que a gente não nasceu para ficar sentado, né? Por isso que o termo sedentarismo justamente é um estudo sobre o que é ter esse estado. Então, o que a gente já vai falando? Associado a esses três componentes, a gente entende, sim, que essa mudança no estilo de vida, essa atividade, mexer com o corpo, ajuda e muito a qualquer pessoa, especialmente
as pessoas que têm uma característica de diagnóstico em doenças mentais, né? Então, quando alguém fala até assim, só que no contexto de hoje, o que a gente diz, né? Ah, eu sou ansioso. Parece que isso não é mais uma coisa diferente. No contexto que a gente fala até de era digital, né? Então, muita gente vem falando de era digital de agora, mas a gente está nela desde 2010. Né? Desde 2010 que a gente começou atravessando eras. A questão da gente ter esse volume de outros artefatos, esse número de estímulos, a gente também passou a viver, e é como se fosse uma extensão do nosso corpo. Então, a gente também fica muito ligado. Então, cada vez mais, a gente precisa de ter atividades que drenem menos do nosso cérebro e as atividades que possam justamente fazer esse equilíbrio. Mas, sim, em excesso vai fazer mal. Porque tudo que em excesso tem a ver com vícios. E corrida, ela pode ser levada a um vício, porque não pela prática em si, mas porque libera, pelo vício da liberação de endorfina. Então, assim como a gente tem tudo aquilo ali que gera sensação de prazer, né, de imediato, a corrida não é um prazer imediato, ele é sofrido, porque a gente precisa botar o corpo para ativar, mas toda vez que eu me coloco em necessidade em relação a isso, a gente tem que começar a prestar atenção. A gente tem o vigorismo, né, que justamente as pessoas que são viciadas em exercícios físicos, elas entram aí. Um deles é a atividade física. Qualquer atividade física, inclusive a corrida, que faz parte. Mas quando ela é trabalhada na dose, ela é super saudável. Aliás, é recomendável, inclusive. Sim, você chegou a ter alunos, ou você chegou a ter pacientes também, até estendo a pergunta aí para o Darlan, que se viciaram, que vocês repararam, vocês tiveram alguma observação ali em que tal pessoa poderia estar praticando em demasia, poderia estar usando realmente a corrida de forma abusiva, digamos assim, né? Tem uma frase de um psiquiatra americano, que agora não vou conseguir lembrar, mas ele tem um livro chamado Descomplicando a Ansiedade, que ele diz o seguinte: vícios, uso continuado apesar das consequências adversas. Então, assim, da mesma forma que quando a gente vai fazer um treino com um profissional, um treinador, um coach, que ele fala, monta uma planilha, enfim, para quem quer começar a correr sem pensar em performance. Que aqui já é outra coisa, aqui vira obsessão. Aqui é um cuidado que a gente tem que ter hoje, porque a gente está percebendo, assim, uma certa obsessão por uma palavra performance, tá? A qualquer custo. E aí a gente depois pode entrar nisso. Que ele fala o seguinte, que quando a gente vê a questão dos treinos, a gente pode reparar que faz treinos 3 vezes na semana, que é o saudável, você tem 2 dias de descanso, tudo. Isso tem uma explicação científica e fisiológica para ser, não é, Darlan? Tem um motivo para isso. Agora, quando eu começo a gerar uma dependência, que eu tenho que, tudo que eu me imponho tenho que, é porque existe uma necessidade ao extremo. Então, eu tenho que treinar todo dia, eu tenho que correr todo dia. E se ele não corre, ele começa a sentir muita irritabilidade, ele começa a sentir quase que uma abstinência. É uma pessoa que fica extremamente ansioso, mas em demasia, fica mais irritado. Ele começa a fechar o ciclo de amizades, ele começa a fechar algumas questões do dia a dia dele, que se não tiver um espaço para correr, por exemplo, em família, se vai para um lugar, tem onde correr? Tem uma esteira? Tem isso. Se ele vai tirar férias, você começa a perceber isso. Vai tirar férias? Não, eu tenho que correr todo dia. Né? Se eu não correr todo dia, eu não vou ficar legal. Aí a gente tem que pensar o quanto que é isso, que relação é essa que você está tendo, porque um dia não pode fazer você ficar transtornado desse jeito, porque isso não só prejudica a si, mas você impacta as pessoas que estão em volta de você, né? Porque você traz essa irritabilidade. Então, tudo que é uso continuado, apesar das consequências adversas, eu sei das consequências adversas, e o detalhe, as consequências adversas estão no corpo. E aí a gente fala, esse esquema que a gente estava falando, que se tudo que eu uso em excesso, eu vou gastá-lo mais tempo. Então, se você pensa na corrida justamente com isso, e se você quer curti-la por mais tempo em sua vida, eu lembro de uma reportagem que teve falando sobre a senhora Aldemira, de 92 anos. Né? Ela me chamou muita atenção, ela começou a correr aos 70, depois que ela ficou viúva. Né? E aí eu fiquei pensando, puxa vida, será que eu quero correr? Né? Eu estou com 46, né? Eu quero correr por performance aos outros, ou eu quero ter a oportunidade de ter 92 anos e ter a oportunidade de ter o prazer que a corrida me proporciona. Eu até já ouvi uma vez você falando do prazer que você sente da corrida, por mais tempo.
essa é a conjuntura que a gente tem que Edvige, pensar, mas né? o que o Eric, o que nós estávamos falando aqui sobre a questão do equilíbrio, né? O que é legal, assim, o ser humano tem muita dificuldade com o equilíbrio. Isso a gente já sabe, como você Sim, falou. A gente tem muita dificuldade com o equilíbrio. Para nós, ou é 8 ou é 80. Isso é antropologia pura, né? Totalmente. A gente tem muita dificuldade com o equilíbrio. Mas quando acontece isso aí, eu tenho alunos hoje, atualmente, que estão assim, nessa fase. O que eu pego quando eu pego esses casos? Já tive vários. É muito comum isso aí, quem tem assessoria, quem é treinador. Você vai ter que ter uma visão global do ser. Sempre indicar psicólogo, psiquiatra. Eu publico nas redes sociais, psicólogo, psiquiatra. Na revista eu escrevi várias vezes sobre. Tem que buscar esse apoio aí emocional. Agora, uma coisa que a gente faz é o seguinte: se ele quer correr todos os dias, que acontece, são raros os casos, a maioria diz que não tem tempo, né? Aí o que eu faço? Eu mexo em algumas variáveis, por exemplo, eu altero o volume, eu altero a intensidade, ou seja, eu fraciono. Em vez de eu fazer um treino longo com ele lá de 15, eu faço um de 8. Então, em vez de eu falar para ele fazer 10 sprints de 800, eu faço 3 de 400. Só para ele sentir só para ele sentir um pouco, então eu tiro, porque daí eu tiro a carga. Porque a carga de treino, ela é carga objetiva e subjetiva. É carga interna e externa. Então eu tiro um pouco da carga e fraciono e jogo em 7 dias. Tem um fazendeiro, eu tenho que correr todo dia. Então tá, na sexta-feira então tu vai correr 4 leve. É o teu regenerativo. Então o que a gente tem que fazer nesses casos aí é a gente pegar e reduzir o volume e a intensidade de fracionar. Ou seja, como se a gente pegasse assim, em vez de a gente pegar uma montanha, a gente já pega a montanha, pressiona e faz ela ficar mais linear, assim. E tem uma coisa legal que você traz, assim, quando pega paciente, assim, que infelizmente, assim, né, no sentido de ativar o corpo, eu pego mais gente que tem muita preguiça de fazer atividade física. Então, dentro do protocolo, né, o que eu mais pergunto é justamente como é que é a vida, e normalmente tende a ser mais sedentário. Nesses casos que o Darlan está trazendo, o mais importante é quando o profissional identifica essa relação de dependência, trabalha essa questão de ele ter pequenas dosagens, mas provavelmente, e aí precisa de um rapport, precisa de um relacionamento mais próximo, até de começar a entender o seguinte: se ele é assim para a corrida, provavelmente ele é assim para com todas as outras coisas também. E a nutrição faz um trabalho bem legal aí de você ver se ele tem nutri, se não tem, porque muitas vezes a própria alimentação dele vai ajudar a reduzir essa ansiedade, vai ajudar ele sempre vai a buscar isso aí. escapes, é uma necessidade Então, de buscar você tem que escapes cercar constantes. mesmo, né, E aí até indicar, né, falou assim, olha, seria legal, né, bacana, complementar, você também ter a oportunidade de fazer uma terapia, etc. Porque às vezes ele vai exatamente escolher a atividade, ele deposita tudo nessa atividade. Dá o tudo ali, Tudo ali. E em compensação, tudo que a gente coloca muito em algum lugar, provavelmente a gente vai estar faltando em vários outros lugares, né? E aí, quando isso não puder mais estar do jeito e a contento, o que sobra? Né? E nós temos essa obrigação, a gente fez inclusive, né, Pablo pode me ajudar aqui, a gente fez uma edição da revista Runners Brasil falando sobre saúde mental, porque ainda é um tabu. As pessoas têm medo, têm vergonha. Eu vejo colegas com medo e vergonha de falar pro colega assim, pro próprio colega ou pro aluno, falar assim, cara, procura psicólogo, procura psiquiatra, não é vergonha fazer terapia, não é vergonha. Alguma. E a gente tratou disso com muita maestria, né, Pablo? Foi. E assim, é um pensamento até muito antigo, né? Porque antes, quando você falava em psicólogo ou psiquiatra, achava que você tinha um problema sério, você era louco, né? Então isso veio quebrando também ao longo do tempo. Mas ainda tem algumas pessoas que ainda têm esse tipo de mentalidade, Tabu, né? né? É um tabu mesmo. Né? É um tabu, mas muito baseado no pensamento de se eu mostrar, ou se alguém me der um diagnóstico que eu tenho depressão, que eu tenho ansiedade, isso quer dizer para o outro que eu sou vulnerável, Frágil. que eu sou frágil. Isso ainda tem. Infelizmente. Ainda tem. E a questão do psicólogo e do psiquiatra, fala que a gente anda de mãozinhas dadas, né? É justamente porque é um atestado que isso tem. Tanto é que aí, assim, né, a título de curiosidade, né, para as pessoas, você não vai ver, diferente de uma clínica médica, de um consultório médico, dificilmente você vai ver pessoas esperando juntas o seu horário de entrar na consulta com a psicóloga. Não sei se vocês já fizeram terapia. Difícil, você vai estar lá assim sentado e tem 2 ou 3 esperando. Não, Por quê?
assim, você tem uma salinha, mas aquela salinha é para aquela pessoa. Dificilmente você vai ver alguém saindo, cruzando e com outro entrando. Por quê? Porque existe um cuidado, ninguém quer ser identificado, ninguém quer ser Protocolo visto, mesmo. tem todo um protocolo para isso, né? Então, a gente também já olha, né? É premissa do trabalho isso. Então, assim, é justamente para não desincentivar as pessoas não, eu vou estar lá e alguém vai me ver. Né? Também não teria nenhum problema. Mas ser humano é ser humano, então a gente também tem que respeitar essa condição. É uma coisa que você falou também de performance, né? E a gente vê muito amador querendo ter performance de quase profissional, né? E você vê, principalmente no começo, né, os caras começam a se preocupar mais com o tempo do outro do que com o próprio tempo dele, com a evolução do outro, com a evolução dele. E aí faz o quê? Traz um peso, né? E a pessoa, quando ele não consegue evoluir, porque assim, cada um tem a sua capacidade, cada um tem o seu tempo, cada um tem E eu já vi a sua gente maneira desistindo de então, de isso que eu te estar falar. em assessorias, de estar entre grupos, porque não querem serem comparados ou porque acham que não pertencem àquele grupo. Aí a gente quebra com a máxima que a corrida nos traz, que é basta um tênis e um short para você poder correr, né? Para as mulheres, top, camiseta, enfim. Né? E aí você começa a tornar isso algo muito complexo e que tem afastado e que, do ponto de vista socioeconômico, é o mais acessível para as pessoas caminhar e correr. Sim. E o que era para ser um ciclo virtuoso, ele acaba sendo uma pressão muito grande. Então eu vi várias pessoas tendo um ciclo curto na corrida porque ele tinha que performar muito. E às vezes ele troca de esporte, não porque a corrida não fez bem para ele, é porque ele não conseguia atingir o nível dos outros. Então esse tipo de comparação faz mal também, né? Não só na corrida, né? Em tudo, né? Em tudo, especialmente na corrida, porque é mais popular, é mais acessível, né? Você não tem que ter criado uma condição anterior para você poder praticar esse esporte. A gente, quando criança, já corre por natureza, né? Então, é dali que vem. Hoje, um dos olhares e de responsabilidade, por exemplo, que as assessorias, os professores de educação física, os treinadores desse esporte no campo amador precisam ter, é esse olhar que eu sei que por mais gente que se tenha uma assessoria, tem 400 alunos, tem 500 alunos, mas precisa ter um olhar diferenciado para cada um. Esse cada um pode ser grupos que são aqueles que precisam de uma atenção maior. O que não dá é você nivelar uma expectativa onde todos precisam estar no mesmo nível. E isso gera uma pressão muito grande. E tem um livro, te atrapalhando aqui, tem um livro muito bacana, tem o Vanderlei que me indicou na época. O Vanderlei Oliveira esteve aqui no nosso podcast, abriu o nosso podcast. Uma honra. Que é o Jogo Interior do Tênis. Esse livro, para mim, mudou totalmente a minha perspectiva. Porque ele fala ali que pessoas se exercitam por diferentes objetivos. Tem gente que só quer socializar. Exatamente. E os treinadores, quando eu comecei a falar isso para outros colegas, por incrível que pareça, agora em 2020 e poucos, as pessoas, não, mas eles têm que... Não é eles. Para de colocar as tuas expectativas, porque no livro ele fala exatamente isso aí. Tem gente que só quer socializar. Tem gente que quer performar muito. Tanto é que a gente fala assim, meu pace, meu número, meu pace. Eu, cara, o seu João, ele só quer participar de uma corrida de 5. Para de falar em número e pace. Pra ti, vale pra caramba, mas pra ele não. Ao mesmo tempo, o seu João, não adianta o seu João falar pra ele lá, pois eu fiquei feliz que completei os 5. Ele pergunta qual o tempo que tu fez. Então são pessoas com identidades diferentes e esse livro ele fala muito isso aí. Então atenção, treinadores do Brasil inteiro, leiam esse livro, O Jogo Interior do Tênis. Ele pegou uma sacada do tênis, mostrando que no tênis, mas isso vale para todos os esportes, pessoas têm diferentes objetivos. E por isso que dá tanta briga no WhatsApp. Porque tem pessoas com diferentes objetivos e querendo usar o esporte como a mesma coisa. Não é assim. E a assessoria acontece muito isso aí. Como você falou, a assessoria todo mundo tem que performar. Será? É uma coisa, assim, uma coisa também que você falou de pace. A primeira palavra que eu aprendi quando eu entrei na assessoria foi pace. Porque tinha a pressão do pace, Olha, né? tem uma coisa que e aí, assim, por sermos dos educadores físicos, né? Vai para a etimologia da palavra da formação de vocês, educadores. Então, hoje, quando a gente pensa na questão de sedentarismo no Brasil, quando a gente pensa na problemática da saúde mental, que é a questão do adoecimento, o quanto que vocês estão imbuídos em serem educadores para que as pessoas tenham gosto por movimentar-se. Essa que é a grande finalidade, no final das contas.
O que você quer é que um aluno seu que hoje possa estar, e vou te dizer, e cada vez mais os maduros estão entrando. Sim. Só que os maduros estão sendo comparados forçosamente com os mais jovens. Eu não posso me comparar com uma jovem de 20, 30 anos, Exato. numa cobrança de peso, eu estou com 46, eu vou dar o meu melhor. Assim como eu quero estar com 60, eu não quero estar com a obrigatoriedade de ter que estar performando com uma de 40. Ela tem que comparar você com a mãe dela. Exatamente, exatamente. Então, isso é uma coisa. Ah, mas isso quer dizer que é pra gente que aí sempre tem, né, as disfuncionalidades de interpretação, né? Ah, mas a gente tem que se considerar mais jovial. Sim, mas não alienado de si mesmo. Sim. Então, a gente tem que trazer essas E categorias, acho né? também, até relatando a minha experiência na corrida mesmo, eu também, a partir do momento em que eu entrei para assessoria, obviamente, você acaba se contaminando, muitas vezes, Claro. nem por conta do treinador, mas do grupo. Sim. Você fala, pô, hoje eu bati no RP e tal, não sei o quê, bateu o seu RP, não bati e tal. Eu não bati, sai até assim, ai, não bati. Você né? fica meio triste, não sei o quê, mas é muito legal as pessoas também, os atletas ali, ou as pessoas, os amadores que estão ali, saberem também e terem consciência de qual o objetivo deles. Sim. Ter isso bem claro na sua cabeça, qual que é o teu objetivo frente ao esporte. Eu, a partir desse momento, claro, eu acho que até entrei, de certa forma, num momento Todo mundo entra. de vício Porque ali, de querer performar e tal, e não sei o quê. Passei a correr um volume, uma carga muito maior do que eu corria nos meses anteriores. Claro que eu tive pequenas lesões. Canelite. Sobrecarga, né? E ali eu comecei a refletir sobre isso. Eu fui para fisioterapia, eu falei, bom, será que esse volume de corrida meu tá valendo a pena? Quando eu comecei a correr, foi por conta de algum objetivo de performance? Nunca foi. Eu vou trazer uma palavra de gancho dele. Você vê que ele falou que não é vício na corrida, vício em performance. E talvez o que a gente pode estar vivendo hoje não é nem no esporte, mas no que ele pode vir a representar a partir de comparativamente com o outro para me sentir bem. Parece que você sempre tem que estar performando em alta, né? E eu nunca fui uma pessoa competitiva. Tanto que, assim, nos esportes de competição, eu nunca liguei muito para isso. Até parece meio puritano, mas isso é a minha percepção frente a mim. E aí eu percebi que realmente, eu falei, bom, deixa eu buscar a essência, que a essência, de quando eu comecei a correr, não foi por performance. Eu tive um diagnóstico de depressão, bipolaridade, mais especificamente ciclotimia, que é uma bipolaridade um pouco mais leve e tal. E aí consegui aliar tanto a terapia com o esporte, com o trabalho, as coisas começaram a melhorar. E o esporte foi um baita de um instrumento bacana para eu sair daquele diagnóstico e tal e melhorar. Então, mas é claro que a partir do momento que você vai deixando se contaminar pela performance do amigo, por não sei o quê. E eu vou ser mais polêmica aqui, né? Através do seu relato. Por que a gente se deixa contaminar? Porque o que tem em volta de estímulos é incessante para isso. Então, começa na questão de você entrar numa assessoria, como você vai ser recebido, como isso vai ser trabalhado lá dentro, a influência dos colegas que também, junto como você, só que aí eu até falo assim, de quem é mais terapeutizado, consegue perceber quando está em desequilíbrio, porque já sente a sensação e tenta voltar nessa busca de autoobservação, auto-investigação para tentar, deixa eu buscar. Mas pensando que os outros não são, fica todo mundo trabalhando gatilhos entre si. Eu falo que é um tiroteio, né? Eu gatilho, tu gatilhas, ele gatilha, e a gente vive nesse negócio. E a gente sem perceber, a gente tá naquilo ali. Além disso, aí você tem as mídias. Eu ia fazer essa pergunta. Falei, o quão a gente as tem as mídias sociais potencializaram isso, Essas né? mídias, a gente tem as plataformas de marcas, né? E aí, quando a gente tem estímulos, por exemplo, vou fazer uma reflexão, vou fazer uma polêmica aqui, é mais para todo mundo refletir. É o X da questão. Quantas marcas trabalham o conceito de inclusão no sentido de saúde, onde eu não só coloque atletas jovens como propaganda das minhas marcas. Marcas, quantas pessoas de 50, 60, 70 ou pessoas que podem vir falar, porque tem que falar sobre diagnóstico,
falam sobre o uso do esporte, a qual as marcas representam, para o contexto de atividade física. Saúde, bem-estar. Ou eu só coloco Performance. pessoas com um tipo atlético, né, performando e dando os paces e dando os tempos, incessante. Eu faço. Quantas divulgações tem de pessoas comuns? Eu vou usar até aquela expressão afegão médico, porque eu gosto bastante, eu confesso, né? Porque muito é isso. Quantas pessoas comuns são colocadas com essa possibilidade para divulgarem seus trabalhos? Perfeito. Se você for olhar, não tem. E o Eric faz uma coisa muito legal, né? Que ele é correr no parque. Você publica muito correr no parque. E aí tem os estímulos, né, de vídeo. Você pode me ajudar aqui. O canto dos pássaros. Totalmente sensorial. É meditativo, inclusive. O ar limpo, o ambiente, ouvindo o som, outros sons de pessoas, diferente de correr na esteira. Então, você faz uma coisa que é muito bacana para a saúde mental, como um todo. Interação porque sensorial. a gente, normal, antropologia de novo, nós não fomos criados para ficar dentro de uma caixinha. E sim para ter estímulos de rua. Então, você publica muito treino, inclusive dia de semana. Eu só é corro fantástico na rua, isso, cara. E o que é democrático não tem a ver com custo, né? Não tem a ver com custo. O máximo que pode acontecer é se você mora longe de um parque, você pode pegar um ônibus, pode pegar um metrô, você pode ir, ou como muitos que a gente tem histórias, aliás, a história dos corredores raiz, é justamente pega seu tênis velho e vai correr até onde dá e voltar, né? Então, acho que é aqui que a gente fala que a coisa ficou mais complexa para muitos. E aí, acho que a gente pode até adentrar do como que as assessorias, elas podem ajudar a justamente tirar essa blindagem, porque isso acaba blindando, né? Você não consegue ver além, né? Para estar mais a serviço da questão de saúde mental. Então, eu falo que, assim, por que não fazer clínicas? Clínicas, a gente tem clínica de tênis, clínica de futebol, por que não faz clínica, né? Pega, faz um recall, né? Faz uma chamada. Quantos entrantes nós tivemos na assessoria? E o início do ano sempre entra bastante, porque é o momento de ressignificar. Provavelmente muita gente está vindo depois de um check-up de fim de ano. Aí chega na consulta com o médico fala assim, você tem que fazer uma atividade física. É legal você fazer uma caminhada, você fazer, né, uma corrida, tal, a pessoa nunca fez. E detalhe, muitas não têm, vou pegar de novo aqui com o Darlan, ele pode dizer, muitos não têm uma visão de psicomotricidade muito bem trabalhada. Muitos trazem trauma da aula de educação física da escola, mas são vários. Aí eu posso dizer, no contexto de consultório, quando eu falo, por que você, né, como é que você faz atividade física? Toda pessoa faz assim, não, doutor. É um povo muito se exibindo, é um povo assim, é um povo assado. Ele está falando do que ele viu em academia, isso ainda a gente tem bastante. Provavelmente alguma experiência que ele pode não ter tido, e aqui não é uma questão para falar para as assessorias que elas fazem errado, mas às vezes deixa passar algumas coisas, um interesse mais. Ele é seu aluno, aí eu vou polemizar de novo, né? Ele é seu aluno no momento que você está na sua relação educador. Mas no momento que há um pagamento em nota fiscal, ele é seu cliente. Edviges, fala um pouquinho da questão do escapismo. Escapismo é uma coisa muito comum, que as pessoas sempre tentam escapar de uma situação dolorosa, buscando prazer em alguma coisa. E a corrida tem sido usada muito como escapismo. Eu não tô legal, eu vou lá fazer um treino, não sei o quê. Até que ponto somente utilizar o exercício como escapismo? Porque muita gente usa, eu não tô legal, eu vou pegar e vou correr forte. Até que ponto a gente pode tentar encontrar equilíbrio assim, não, beleza, eu já corri forte ontem para escapar de um problema. Hoje eu vou buscar, que alternativas você daria para alguém que busca sempre o escapismo ali? Até na terapia cognitivo-comportamental a gente usa um outro termo que é comportamento evitativo, né? Às vezes, para não lidar com alguma situação difícil, o que eu faço? Eu vou para uma outra coisa que me coloque fora daquela questão para não ter que pensar sobre ela, né? Então, assim, você precisa ter a consciência de... Tem um pensamento que a gente traz com a gente, que é assim, às vezes a gente precisa dar um passo atrás e perguntar, o que está acontecendo comigo? Isso você pode fazer desde escutando, vou botar uma música aqui para dar uma relaxada, para refletir sobre, né? Até coisas do tipo, eu vou beber um pouco para ver se eu penso melhor na vida. Eu vou fumar um pouco para ver se eu penso melhor na vida, né? Isso são escapismos também. E a questão da corrida, tô com muita raiva, vou dar uma estourada no treino para dar uma aliviada.
não há um tanto problema com relação a isso. A questão é, quando no dia que você não puder fazer um treino desse, o que você faz para poder aliviar-se? Isso, buscando alternativas, né? Buscando alternativas. Então, o ponto é, eu tenho que olhar para isso como uma das formas, mas não exclusiva. Né? E às vezes acontece acidente, tá? Então, essa é a pergunta. O que você indicaria assim, para essa galera que nos acompanha aqui e que busca sempre o escapismo através da corrida? Mas vai ter dias que você tá trovoado na rua, o cara se estressou e ele quer buscar esse escapismo que a gente chama no treinamento, mas vocês podem chamar de outra maneira. Que alternativa você daria para alguém? Pense sempre o seguinte, a gente nunca deve estar dependente de um único caminho para a gente poder se aliviar de um estresse, de uma ansiedade, de uma situação problema. Ou seja, a gente tem que vivenciar outras experiências que possam nos aliviar. Então, por exemplo, corrida é uma delas, mas não é exclusiva. Porque senão, o que eu deveria de ter um repertório maior de possibilidades, eu estou justamente colocando tudo do meu humor naquilo ali. Então, correr é bom, maravilhoso, mas também tem outras coisas. Por exemplo, eu gosto de escutar música clássica, eu adoro meditar. Então, 4h30 da manhã, estou lá meditando, porque para mim, eu entendo que existe um silêncio sepulcral na cidade, né, para quem mora em apartamento, que habita exatamente esse horário das 5 da manhã. Né? E como a cidade de São Paulo, né, tá em obra, 7 da manhã começa obra na rua, mas meditação. Às vezes, o estado de oração, para quem é mais transcendental, também é uma forma de aliviar. Ligar com um amigo vale? Super vale. Às vezes você tem alguém, eu falo que a gente tem diversos amigos para diversas situações, né? Às vezes tem um amigo que ele não está todo dia com você, uma amiga não está todo dia com você, mas todas as vezes que você precisou de uma palavra de conforto, sempre todo mundo tem um amigo que vem à mente. Então, ligar, trazer, pessoal, estou com uma questão, estou meio angustiado, tudo. A questão da terapia é um espaço formal justamente para isso. A terapia não é só um lugar de doença, gente, pelo amor de Deus. É um lugar de justamente você botar para fora de uma maneira que você não fique pensando, será que ela vai me julgar? Apesar que os mais ansiosos sempre pensam, a doutora está me julgando. Eu falei, eu acho não legal na isso, terapia, né? você faz um mapa emocional, Faz, você cria um totalmente. mapa emocional e profissional também, muitas vezes. Faz. É bacana. E até o próprio treinador, ele pode dar uma dica, né? O aluno fala pro treinador, né? Ai, tô muito nervoso, meu dia foi difícil, hoje eu quero dar uma estourada, né? Quero ir para tudo. Ele pode até justamente acolher, falar assim, não, né, a gente vai fazer, mas olha que coisa interessante. Quando a gente está muito envolvido emocionalmente para um escapismo, a gente tende a perder a atenção em treinos que a gente se esforça muito. Não sei se vocês já tiveram essa experiência e eu queria até que o pessoal de casa pudesse reparar. Eu tenho uma experiência comigo que é o seguinte, se eu estou muito preocupada com uma coisa, eu não faço treino de tiro. Treino de tiro exige um estado de atenção muito grande. Assim como o treino de força com muita carga, um agachamento com muita carga, precisa de uma concentração elevadíssima. Precisa de uma concentração. Se você tem algo que está competindo ali, e vou te dizer, e aí, por favor, gente, use da autoconsciência de vocês e sinceridade. Provavelmente, se você tem algo muito martelando, que te preocupa bastante, lembre, todo treino de esforço, ele vai competir com esse cara. Então, o seu nível de atenção, você vai querer entregar isso aqui, mas isso aqui continua lá. Às vezes, não é o melhor recurso para isso. O mais leve seria o mais indicado. Um regenerativo. Para tirar essa carga. Para tirar essa carga, porque aí você tem menos uma carga de atenção competindo, você presta mais atenção, inclusive, e dali, tanto é que a gente fala, os melhores treinos de uma meditação ativa é o regenerativo. Porque você não tem uma cobrança em cima daquilo ali. Fica a dica aí, galera. Ó, quando tá pesado o fardo, não bota mais carga. Tira a carga. Tira a carga, né? Então é uma coisa que a gente pode dizer. Inclusive, até nos casos que quando você vai encontrar com um grupo, tudo, e você vai falar, pô, treinador, hoje eu tenho treino de tiro, tudo. Às vezes, dependendo se você já tem uma aproximação com o teu aluno, às vezes até te perceber se você tá legal hoje, né? Você fala assim, puta, eu tô super preocupado, isso, aquilo, outro, tal. De avaliar se tem condições de fazer. Vamos trocar, né? Vamos trocar. Vamos fazer o treino da sexta na quarta. Exatamente, justamente por conta disso. E eu já vi acidentes acontecer. Eu já caí umas 2 vezes na rua e eu tomar 3 pontos no joelho, né? De não ter entendido o que aconteceu. E depois, quando eu vou fazer uma avaliação, eu falei, puxa, eu estava muito preocupado com alguma coisa. E não tem jeito, a preocupação é um pensamento ruminante, né? Ele é obsessivo, inclusive. Porque enquanto você não resolve aquilo ali... Por isso que o escapismo para essas circunstâncias é uma enganação.
Porque continua ali. E porque enquanto você não resolve, o seu pensamento fica ruminando em cima daquilo ali. Não tem jeito. Às vezes é até melhor. Você quer saber de uma coisa? Bichão, vou te encarar. O que tem pra resolver? Pra tirar da frente, do que fugir dele. Porque ele vai ficando acompanhando você igual como se fosse É um o que a gente bicho-papão, fazia né? muito no mundo corporativo, né? Quando você chegava lá, tinha um monte de leão para você matar naquele dia, e você vai jogando ele pro final do dia. E aí acabava o quê? Acumulando. Então, uma coisa E que a gente mais fazia esgotado. sempre pega logo as principais coisas que tem que fazer, as mais difíceis, Encara. resolve logo no começo do dia e deixa as coisas menos relevantes pro final do dia. É a mesma coisa com... Então, assim, com a dica, corrida. se tem alguma coisa que está pegando muito forte, principalmente preocupação, às vezes o aconselhável é pegar a preocupação, olhar de frente para ela e falar, vamos lá, vamos encarar, porque eu preciso te resolver, porque você vai ficar me consumindo o dia inteiro. Segundo, se não tem algo a ser feito no momento e está na espera, porque também tem isso, na espera de algo se apresentar, mas aquilo ali está ansioso para você, está dando aperto no peito, está dando uma certa angústia, faz a corrida, mas um regenerativo para ajudar. Ou aí vai para outras coisas, conversa com um amigo, vai uma caminhada. Ó, vou te dizer, não sei se para vocês é assim, mas parece que quando vira corredor, caminhar é ruim, né? Parece Vira um status, peso, né? Perde o status, não é? Perde status. Não, faz uma meditação. Existe. Uma coisa que eu acho legal, gostei de caminhar. e o Vanderlei, muitas vezes você olha e o cara corre todos os dias, né? E aí Um abraço aí pro Vanderlei Oliveira. ele faz muito essa parte da carga, da carga, dessa sobrecarga que ele vai usar. E às vezes eu vejo lá o post dele com 8 de pace, 8,50 de pace. Bem de boa. Bem de boa. Eu falo, cara, isso, né, é conhecer A si mesmo. a si mesmo, né? E saber o dia que ele pode. Percepção subjetiva, Isso, né? E assim, não é um Isso. dia que ele posta. E não é por causa disso que ele deixa de ser o grande mestre. Verdade, Né? de O cara que construiu uma história linda na corrida, não é porque ele posta um pace de 8,50 que aquele dia não foi bom. Não, ele se conhece, ele sabe. Sim. E ele não tem que provar mais nada pra ninguém. É, ele já entregou. E ele já. medita, inclusive. Um abraço pra ele aí. É, então, seu Vanderlei, então você sabe do lugar que a gente tá E a falando. caminho dos quantos mil quilômetros que ele tá? Passou de 100 mil, acho, já, né? Uau. Passou de... Eu A sei que máquina. ele tá a caminho, ele postou esses dias que ele tá a caminho de 150 mil, se não me engano. É algo uma assim. loucura. Acho que é isso, acho que é quase 150. Acho que quando a gente fez o podcast, ele tava com 144 mil, se eu não me engano. É um negócio assim. Então tem diversas coisas. Leitura de livro também é bom, tá? É. Então tem gente que gosta de ler Ou a outra Bíblia, coisa, outras né? coisas. Divisa, assim, às vezes o cara treina de manhã, mas tá muito ansioso, tem uma coisa preocupando ele, tem que resolver, joga o treino pra noite, Joga o resolve o treino problema pra- primeiro, né? Inclusive eu fiz isso hoje. Inclusive eu fiz isso hoje, porque eu tinha um treino de tiro ontem. Ah, ainda tem para as mulheres, tá? Agora. Mulheres a partir de 40 anos. Então a gente tem questão dos hormônios, a gente tem uma outra fase que acontece, é um outro corpo que habita, que a gente vai Climatério, habitando, tem climatério, tem tudo. Às vezes você vai acordar, me perguntaram assim, como é que você faz para você ter motivação todo dia? E eu falo, eu sei exatamente como eu funciono para saber que todo dia não sei como acordarei. Não sei, né? Então eu levo isso muito a sério, né? Então assim, eu acordei super cansada ontem, muito cansada, dando aula, fazendo trocentas coisas, porque aí tem aquela questão, um amador é que esse nome ele pega, né? Ninguém quer assumir que é Ninguém amador. quer assumir que é amador, né? Então acho que a gente pode até trazer o seguinte, o cara que é profissional e não profissional na vida, no esporte, né? Então assim, mas qual é a questão? A questão é a seguinte, para que você está fazendo? Você está querendo ser um atleta? Só que assim, a vida normal, para quem usa disso como uma maneira de ser um escape, você tem responsabilidades na vida, né? Você tem um monte de entregas. Então às vezes você vai acordar bem e não vai. E no caso das mulheres, às vezes pode vir a acontecer. Pode não, vai acontecer e diversas vezes. E ter esse manejo, isso é uma coisa que falta muito no ser humano. Manejo. Ele tem possibilidade de manejo, mas ele tem uma ideia muito fixa que ele tem que determinismo, né? E o determinismo demais sempre traz esse equilíbrio. Fazer o X da questão? Vamos lá, X da questão, X da é a questão. perguntinha capciosa que a gente sempre tem, né? Aquela cutucada, né? Aquela Se você tá cutucada. aqui, tá na chuva, se molhar. Você escolhe a brincadeira que a gente tem de 1 a 42, um número aqui, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto aí. De 1 a 42? Porque é o número É da uma maratona, maratona. né? De 1 a 42, eu acho que eu vou criar as 42, 195. De 1 a 42. 21, Chuta um. vai. 21? Meia. Na meia. Meu sonho é o sonho da Edviges, e quando alguém fala pra você, você faz essa pergunta. Meu sonho é... Acho que a
já até falei aqui antes, meu sonho é, nos próximos, eu vou precisar ainda ter que curtir um pouco mais 10 anos, né? Mas é não viver de rede social. Esse é meu sonho. É engraçado, a gente estava conversando disso antes aqui do podcast iniciar. Do ponto de vista profissional, viu? Não é interessante, a gente estava falando de inteligência artificial e tal. Esses dias, eu não lembro exatamente em qual contexto, mas o Elon Musk foi perguntado, as pessoas têm medo, né, por conta que ele já supôs de colocar um chip na cabeça das pessoas e tal, um chip que seria como se fosse uma extensão nossa. E você conseguia ligar TV, fazer controle remoto, tudo por um fiozinho que sairia, né, acoplado lá. Bem Black Mirror, né? Bem Black Mirror. Bem essa brincadeira distópica. Mas ele retribuiu a pergunta falando, mas o celular já não é uma extensão do nosso corpo hoje em dia? Já não é como se fosse um chip, né? Até porque a gente está com esse negócio aqui 24 horas. Então, é bem interessante, né? Para onde que vai, né, essa tecnologia toda? E até que ponto também a gente usa ela como aliada ou a gente também acaba Foi até o tema da coluna que eu coloquei, né? Eu falei assim, você leva o celular para correr? Quanto tempo você passa né? conectado, Quanto tempo né? você passa conectado, né? Até Então, em treino, né? Até em treino. E vou te dizer, atendendo a que necessidade? Necessidade de estar ali para mostrar para os outros ou estar para si? E eu vou deixar uma frase. Vamos lá. Essa frase vai virar tema do projeto Off. Filosófico. Como que uma pessoa consegue viver sem ter a si mesma? Deixamos a filosofia aqui no ar, hein? Né? Como você consegue viver sem ter a si mesmo? Nos tempos de hoje. Edviges, uma coisa que você falou agora é bem legal. Eu tento me desconstruir de vez em quando. Assim, porque hoje a gente fala assim, quem você é? Eu sou professor de educação física, eu sou jornalista, eu sou... A gente sempre fala a nossa profissão, mas quem eu sou de fato? E a filosofia bate, mas quem eu sou? Então, às vezes eu tento me desconstruir no final de semana, falar assim, beleza, já fiz meu treino sábado, tá tudo certo, atendi meus alunos, agora, quem eu sou? Cara, eu sou uma pessoa que nasci no sul do Brasil, aí eu tento me vestir de acordo com quem eu sou. Aí eu boto uma camisa do Grêmio, talvez, aí eu boto uma calça jeans, eu boto um sapato e falo assim, cara, eu sou o Darlan, e eu quero ir com a minha mulher jantar, quero almoçar, eu quero me livrar da minha profissão, eu quero ser eu. E isso é muito legal, porque depois que acabou o meu domingo, assim, nossa, como foi leve. Porque eu saí do Darlan treinador, da minha profissão, eu abandonei a profissão e virei eu. E quando eu comecei a fazer essa separação já há algum tempo atrás, eu vi como é leve isso. É bom, né? Não, eu sou eu. O Darlan treinador é outro. É como... Isso aconteceu com o Pelé, né? Você acha que isso não acontece com os corredores? Sim. Eu acho que é muito difícil, eles não conseguem se livrar disso. E o Pelé aconteceu assim, eu sou o Edson... E o Pelé é o jogador. Eu sou o Edson. O Edson tem a família, gosta de ficar de frente pro mar, gosta de jogar tênis. E eu acho que quando eu comecei a fazer isso, eu me senti muito mais leve. Parecia que eu deixava o trabalho das Tartaruga Ninja, deixava minha... E aí despindo da máscara. E eu vejo que você também faz isso. Você vai de vez em quando no jogo do Corinthians com seus amigos, com a sua camisa e tal. Parece que você abandona o seu trabalho e vai. Como isso é bacana. Então, assim, eu vejo de uma maneira muito legal. E eu queria que você até falasse um pouquinho sobre isso aí. O que você acha disso, como você vê isso de você... Não, beleza, na USP a gente já se cruzou lá, eu treinando forte, mas beleza, domingo eu quero ser eu. Tem muitas ramificações, né, isso. Eu vou falar o seguinte, até a título de curiosidade para muitos, né, a psicologia, ela era um tema dentro da filosofia. Um dado momento, ela se desconectou da filosofia para virar uma ciência voltada justamente para a questão de saúde mental, né, com o passar do tempo. A questão de autoconhecimento, isso é autoconhecimento, é mais pela implicação, na época greco-romana, na época dos filósofos, Santo Agostinho, Aristóteles, Platão, você responder a pergunta, né, conheça-te a ti mesmo, era uma grande responsabilidade que se tinha, porque se tu não te conheces, você não é confiável. Como é que eu posso delegar algo a você se você não sabe quem é você? Né? E a gente veio atravessando eras e eras, e o que a gente percebe, e isso de todos nós, é que a humanidade está se
deixando de estar mais conectada consigo, está ficando mais longe de si mesmo, está empobrecendo a respeito de si mesmo, o que tem dificultado muito ela lidar com as adversidades da vida. Por isso que a gente fala que a gente vive uma sociedade analgésica. Não é à toa que de 2020 para cá a gente teve um consumo de 8 trilhões de medicamentos, tudo psicofármacos, tá? E vou te dizer, os automedicáveis, porque a gente sempre tem um amigo que tem um CRM, um tio, alguma coisa que vai lá dar uma tarja preta, Sim. tá? Isso aí vira outra questão polêmica. Mas é importante a gente tirar algumas camadas para a gente poder se aproximar ainda mais da gente. Essa pergunta é uma pergunta que você tem que fazer a todo momento, só que para isso você tem que extrapolar para aquilo que você usa como uma forma das pessoas te acessarem. Então, por exemplo, quem eu sou, né? Por que eu falei de corredores? Porque tem gente que às vezes vai usar o status de corredor amador, porque quem é profissional, vocês têm sabe, dos atletas, quando o cara ele deixa de ser tenista, ele deixa de ser tenista. Tanto que a performance dos grandes atletas, quando sai, as pessoas, nossa, mas fulano era assim? Sim, porque era profissão, gente. Né? O cara era muito mais do que isso. Às vezes ele vai abrir negócios que não tem nada a ver. A gente tem N histórias. Sim. Mas isso tem a ver com revisitar a si mesmo. Será que eu gosto de roupa branca, preta, azul, amarela? Não sei, então experimenta e sai para ver a melhor que fica. Será que eu gosto desse alimento? Experimenta. Será que aquilo que eu gostava antes, na infância, eu gosto hoje? Eu lembro que antes eu gostava, minha mãe falava, né? Eu nem lembrava, nossa, eu adorava quiabo. Nossa, não consigo nem ver quiabo hoje, né? Mas você se experimentar em situações. Então, para as pessoas, essa busca de estar sempre se questionando. E outra, isso vem como você está dentro em sociedade e começar a analisar como é que as coisas chegam até você, revisitar suas emoções, porque isso tem a ver com emoção, né? Aquilo que te irrequieta, aquilo que você fala assim, eu não tô afim, não quero ser chamado de professor. E é muito comum, mas isso é cultural nosso, tá? Cultural do Brasil, né? Quando você vai para o Canadá, você vai para a Noruega, as pessoas não se apresentam, e aqui a gente se apresenta, oi, meu nome é fulano, quem você é? Quem você é? Fala do seu trabalho. Fala do seu trabalho. E onde você trabalha? Muitas vezes o sobrenome vira a empresa, o nome da empresa. E eu não sou o meu trabalho. Você não é o seu trabalho. Você não é o seu trabalho. E aí o que acaba acontecendo lá fora, eles até falam o seguinte, mas por que você quer saber onde eu trabalho? Não, é porque você está acostumado a começar com a conversa. Eles falam, não, mas isso a gente não quer saber. Né? Saber quem você é. Quem você é. Você fala assim, putz, eu sou fulano, filha de fulano, nasci em tal lugar, eu sou da cidade tal. E o que se come lá? Você vai para outras questões. Então, sim, a gente tem que fazer essa revisitação. Essência da vida, né? Essência da vida. Até porque nós somos estados. Por isso que essa pergunta, quem eu sou, vai nos acompanhar até o fim dos dias. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Fantástico! Aí sim. Estamos caminhando para o fim, né? É isso aí. Bom, agradecer a Edviges Parra, que esteve aqui conosco. Foi um prazer enorme. Prazer é todo meu. Muito obrigado aí pela tua presença. Espero ter sido útil a vocês que estão aí. Pode deixar todos os comentários aqui pra gente. E que pode virar até inspiração para a próxima coluna, né? Com certeza. Pra gente trazer. É isso mesmo. E assim, pra gente fechar, a gente falou muito da parte dos problemas quando ela é ao extremo, né? Fecha pra gente aí, dando uma dica, né, do bem que ela faz também, que a corrida faz pra gente, né? Nossa, prepare a lista, porque não der, né? A corrida faz bem, né? Tirando os aspectos fisiológicos, mas ela faz bem para socialização, né? Então, pessoas que às vezes têm problema de fobia social, mas gostam de praticar esporte, é lá que a gente recebe. A corrida, ela é acolhedora, sim. A gente faz novas amizades, a gente libera muita ocitocina por conta disso. A questão da endorfina, que é um alívio, sim, para a questão do estresse. Você contempla mais a natureza, aprende a contemplar mais a natureza, se reconecta em todos os 5 sentidos. Isso é fantástico. Você sente, até através desse esportismo, né, que é justamente essa capacidade que a gente tem de aprender com o esporte. O esporte, ele é vida, sim. A gente consegue trazer essas práticas para a vida. Coleguismo, trabalho em equipe, companheirismo, empatia, compaixão. A gente treina muito isso sem perceber. A gente consegue trazer muito mais conhecimento de nós mesmos. A gente sente as coisas mais viscerais, que a gente pergunta, nossa, mas por que eu fiquei incomodado desse jeito? Nossa, que alegria sentir isso. E você faz essa metáfora para a vida. Então, assim, a corrida, ela tem tantas coisas, desde que a gente traga um pensamento que eu quero correr por quanto tempo?
Porque é isso que vai me fazer trazer o equilíbrio, né? O equilíbrio do quê? Eu quero correr por tanto tempo e que possa ser livre de marcação de pace. Excelente. Então, assim, justamente para ter essa prática de meditação ativa, de ter essa contemplação, que quando a gente vai escutar, né, Drauzio Varela falando que começou a correr depois que parou de fumar aos 50 anos, e detalhe, não fez propaganda quando ele correu a última major dele, não sei se vocês viram Sim, o depoimento dele, É. ele não quis, porque é uma experiência muito individual. E eu falo, e eu tenho certeza que todos aqui têm, a corrida, eu até ouso dizer, ela é uma prática que te faz reconectar com o seu divino, porque a gente faz muitas conversas ali. Eu sei que os momentos mais difíceis da minha vida, seja de alegria e de dificuldade, é sempre na corrida que eu agradeço e sempre peço ajuda àquilo que eu entendo que é o meu divino, né? Então, é isso. Muito Bacana, bonito. Muito bacana, bonito. bacana. Muito bacana. É isso, né? Pô, agradecer também aqui aos meus parceiros, não é? Vamos encerrando aí mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado, não é, do nosso streaming aqui da Runners Brasil e nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Ai, que bacana.